Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de dezembro de 2011, terça-feira. O verbete é de número 2144. Tem 6 páginas, 57 logias e 23 máximos. Eu chamo a atenção, destacamos, no detalhismo tem 17 máximos. O tema é autocosmovisão inventarial. A especialidade é paracosmovisiologia. Quem redigiu o verbete foi esse seu criado aqui. Tá certo? Hoje eu vou falar porque é o primeiro que a gente pega agora para 20 dias, né? Então, hein? Assessorado por vocês. Definição. A autocosmovisão inventarial é a condição máxima da hiperacuidade da consciência lúcida, com vistas à autovivência própria do Homo sapiens evoluciólogos e do Homo sapiens sereníssimos, oportunamente, segundo a evoluciologia, a partir da condição prática e factível do anti-embarreiramento pessoal em determinado momento, perante as percepções, parapercepções, fenômenos, para fenômenos, fatos para fatos, realidades e para realidades do cosmos. O holopensene pessoal, capaz de atrair consciências, objetos e experimentos. A cosmovisão desfazendo a vicissitude, o percalço, o revés, o desgosto, a desdita, o infortúnio e o atropelo. O areópago conscienciológico, a autotaquirritmia, o limite da ignorância no universo da cosmofisiologia, como sendo a mateologia, a panorâmica inventarial pessoal, o mapa inventarial das vivências, ponderações, pesquisas e achados técnicos ao longo da vida humana, a antevisão megagesconológica, favorecendo a construção de arcabouço informativo especializado. Eu li apenas uma parte da fatologia. A cosmificação da existência humana, o levantamento dos próprios bens evolutivos, a verificação do nível de autolucidez multidimensional e holobiográfica. Agora, na divisão da argumentologia, nós temos um parágrafo da taxologia com 10 categorias de autoinventariogramas. E tem também o parágrafo da caracterologia, onde tem 30 categorias de autotrafores da consciência lúcida, quando atenta à autocosmovisão inventarial. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos autoabertismo neopensênico, cosmoconsciência, enciclopediometria, magnificação mental somática, pluriprospectividade. Frase enfática. A autocosmovisão inventarial é mega condição teática racionalmente prevista para a maioria das consciências, homens e mulheres intermissivistas, ao atingir a terceira idade intrafísica. Você já analisou a condição da autocosmovisão inventarial? Você já alcançou a terceira idade biológica? Agora, mega análise. Eu destaquei aqui 20 itens, desses mais expressivos e avançadinhos aí do tema. Hiperacuidade, catalografia, arquivística, holominemo-penseridade, panorâmica, autoinventariogramologia, levantamento, holomemória, retosinapse, paracronologia, autobagagem, megavisão, holobiografologia, parafatuística, cronêmica, neoparaprospectivologia, autoconscienciometrologia, paracosmovisiologia, para-realidades,
e o parafisiopódio. O parafisiopódio, como vocês sabem, é o problema de ter uma base extrafísica da consciência. Por exemplo, na questão da OFIEX, existe o parafisiopódio. Agora, questões aqui. Estou tentando ser fiel a mim mesmo, assistindo às tertúlias e outros vídeos. Estou em contenção de despesa e ainda não adquiri todo o material. Ingeri chumbinho com propósito de cometer suicídio. Após esse incidente, outra consciência tomou conta do meu ser. Pouco lembro as coisas que aconteceram, mas um amigo que estuda com vocês me ajudou e relatou que falei coisas que não pertencem ao meu mundo. E o porquê dela estar ali, procurei um centro de Umbanda, no qual há o consumo do daime. Não sabia, não havia ingerido a bebida naquele dia. Cheguei muito mal e outras consciências, além da mesma que esteve na primeira vez, se manifestaram. Estou frequentando esse centro ainda. Me faz bem e na última vez que estive lá, senti muito forte a presença de algo além. Como posso trabalhar com isso e saber se é uma consciência positiva? Poderá o centro fechar meu canal mediúnico? Tenho muita vontade de ir ao teu encontro, mas ainda não estou preparado intelectualmente. Sai disso, preciso estar preparado para falar comigo? Essa não, né? Tira essa, me inclua fora dessa, essa aí não. Eu aqui não preciso disso não, que é isso? Eu gosto de conversar demais com a minha gatinha e ela tem uma certa dificuldade com o português, eu já percebi, sabe? Eu já percebi. É. Mas agora, olha, se você está se sentindo bem lá, continua lá. Agora, não vai ingerir muito as drogas do Santo Daime, não. Senão isso vai atacar seu fígado e pode piorar. Agora, você deve olhar o seguinte, como é que fica? Você tem ressaca energética depois que sai de lá? Se não tem, está tudo bem. Agora, se você sai de lá com ressaca bioenergética, parapsíquica, aí não é bom não. Observa isso. Olha a ressaca. Agora aqui, outro. Na caracterologia, página 10, item 18, maximologia consciencial. A busca das complexificações multifacetadas mega-analíticas. Olha, o que nós queremos dizer com isso é o seguinte. Chega num ponto que a pessoa começa a dominar os processos parapsíquicos mais avançados. Nesse ponto, então, ela começa a se interessar muito para semiconsciex, teleguiamento, evoluciólogo, serenão e outras coisas desse tipo, principalmente o processo da OFIEX, que é a Oficina Extrafísica. Então, é a chamada Laborex, que é o local de trabalho extrafísico da pessoa humana. Então, essas complexificações, elas ficam cada vez muito variadas, por isso que eu estou falando, tem muitas faces, muitos ângulos, precisa de uma mega-análise, do jeito que nós fazemos aqui, ó. Por exemplo, a mega-análise toda que nós fazemos aqui todo dia, é baseada nessas complexificações multifacetadas. Hoje mesmo eu falei, por exemplo, autoinventariogramologia, neoparaprospectivologia, tudo está dentro disso aí. Agora a outra, na teorologia, página 6, a teoria da evolução compulsória, poderia expandir mais essas situações? O problema todo é o seguinte, evolução compulsória é o seguinte, o princípio consciencial, ele começa simples e ignorante, então é o protozoário, é infusório, aquela coisa toda, então ele vira uma árvore, mais tarde se torna lá, se transfigura e se amplia dentro da subhumanidade, o animal subhumano, depois ele vira gente. Agora, então, com isso, essa evolução ela é compulsória. Agora, depende da pessoa, evoluir mais depressa ou não. Com o passar do tempo, ela vai tendo cada vez mais independência e mais intenção, mais determinação, mais livre-arbítrio. Essa liberdade evolutiva, ela praticamente também, ela é compulsória. Então, ninguém fica sem evoluir. Cedo ou tarde, as pessoas saem da inércia e acabam evoluindo. Esse é que é o caminho. A teoria da evolução compulsória é justamente isso. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com a relação
do colegiado da intercooperação, o que é que houve aí no dia 11, anteontem, e o que vai haver também. Tem um convite aqui para o 23º Congressamento das ICs, que vai ser daqui 4 dias, dia 17. Então, é o Marcelo Silva, que é o secretário-geral da Unicim. Ele, mais tarde, ele vai falar aí sobre isso aí para vocês com mais detalhes. Mas parece que as coisas estão bem entrosadas, a turma toda praticamente apareceu. Das ICs, vocês têm uma ideia, praticamente muita gente junta que estava lá. Apareceu muita gente, não foram todos, é lógico, mas uma boa parte. E ele foi empossado dentro do novo encargo, da função, que não é fácil. Tem muito serviço para fazer. Coincide com o nome do verbete, professor Valdo, eu acho. Pela seriedade do evento, coincide com o nome do verbete. Pós-visão inventarial. Na verdade que sim. Ele vai ter que fazer muito disso aí. O nível aplicado às ICs. Tem muito serviço para ser feito. Inclusive, vão ter essas comemorações, inclusive de fim de ano, que estava pensando em não fazer, ele vai fazer tudo. Quer dizer, sério, tem muito serviço aí pela frente, mas ele é bom nisso. Que sim. E ele é muito bom também de comunicação, Marcelo. Professor Valdo, da definologia, o senhor coloca aqui, a partir da condição prática e factível do anti-embarreiramento pessoal. Anti-embarreiramento. Sim. O anti-embarreiramento, você tem que acabar com o embarreiramento que você faz com você. Por exemplo, a barreira maior que tem, ela chega a ficar patológica, por exemplo, o caso do autismo. É um embarreiramento que a pessoa fez. Agora, o processo nosso, você tem que combater essa condição. Você não pode ficar fazendo barreiras em torno de você, você tem que se abrir para o cosmos. Você entende? É o processo da abertura do livre-arbítrio. Quanto mais a gente abre o livre-arbítrio, menos determinismo nós vamos ter. Se você abre o livre-arbítrio, não há determinismo. Agora, se você começa a fazer besteira, você fecha o livre-arbítrio, vem o determinismo em cima da pessoa. Chega num ponto que ela fica toda alterada. Por isso que tem aquela pessoa que às vezes chega a ficar dentro, por exemplo, o processo, por exemplo, aí de alteração do corpo, terrível, entende? Que é muito pior aí a situação. Então a pessoa nem se manifesta direito, entende? Processo da idiotia, por exemplo. Aquilo tudo é porque a pessoa tem predisposição. Uma pessoa aí que seja super inteligente ou cosmoética, ela não vai entrar numa condição de idiotia. Entende? Não é mais possível isso. Ela já chegou a um ponto que aquilo é impossível, é impraticável, não dá certo. Professor Valdo. Uma outra coisa. O senhor coloca o efeito na página 6. O efeito evolutivo do desapego interconsciencial, os efeitos das afinidades reatualizadas. Os dois primeiros itens da efeitologia. O efeito evolutivo do desapego interconsciencial. Quer dizer, quanto mais você se desapega, mais consciência da mega fraternidade você vai ter. Isso é importante. Agora, os efeitos das afinidades reatualizadas. Sim. É o processo de você encontrar com as pessoas e religar, fazer o relink das vidas anteriores quando você viveu com a pessoa. Então, isso nós precisamos fazer o tempo todo. É a reatualização. Reatualização. Eu não estou falando só de curso intermissivo, não. Não. Tem gente aqui que fez curso intermissivo numa época, o outro fez noutra época. Eles não se encontraram. Vão se encontrar aqui. Isso tudo é reatualização do processo da rede
Você está entendendo? A rede Social do elenco. da O encologia. elenco evolutivo da pessoa. É o círculo de relações sociais evolutivas. Tudo isso tem. Faz parte. Obrigada. Professor, falando em evolução, então a evolução é um desiderato de toda criatura. Existe involução no sentido da pessoa, da consciência, não se colocar no rumo da evolução e seguir no rumo. Tem, o mega assediador é isso. Ele estaciona, a hora que ele estaciona, ele regride. Tem muita consciência que regride. Por isso que tem a transmigração para planeta evolutivamente inferior à Terra. Mas ele não deixa de existir como consciência. Não tem jeito. E outra coisa, uma consciência dessa não se funde com outras, não existe isso. Ele nunca perde a identidade, a autoconsciencialidade, a intraconsciencialidade, o ego. Então, o ego de todo mundo aqui é muito forte. Nunca vai ser perdido. Por isso, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo com esse ego. Essa pergunta eu falo porque o Roden coloca a questão que nós não somos imortais, nós somos imortalizáveis. Como é que é? Não entendi. O Roden, Humberto Roden, ele coloca que nós não somos imortais, nós nos tornamos imortalizáveis, nós fazemos jus. Não, desde que a pessoa aqui, a bactéria, quando ela já está individualizada, ela já é imortal. Besteira. Você pode falar. Humberto Roden, você sabe, tinha muita coisa de água com açúcar, fazer média com a turma. A gente tem que estudar as coisas com muita lógica, sem sair do processo racional. Não tem jeito. Como poder melhorar o nosso autodiscernimento arquivístico primordial nessa era da superinformação, segunda e terceira linha da página 6, de modo a não ser engolido com tantas novidades a todos os momentos? A primeira coisa é a seguinte: você tem que escolher aquilo que você estuda e caminhar para aquele nível. E começar a fazer arquivologia dessa situação. A arquivologia ou arquivística é uma necessidade. O inventário disso também é importantíssimo. A minha técnica, por exemplo, é usar pastas. Eu uso pasta de todo jeito. Por exemplo, aqui tem uma pasta que é uma pasta coletiva. Aqui eu coloco outras pastas dentro. Aqui tem a pasta comum. Que essas pastas são as melhores que tem. É só o Brasil que funciona com isso aqui. Nem nos Estados Unidos não tem igual essas. Agora, essas são as pastas tipo L. São as melhores que tem para esse trabalho. Eu tenho, depois de mais de 60 anos de praia, né, de trabalho desse jeito, eu tenho 23 armários que tem pastas, livros, cadernos, etc. Mas agora, a minha base é pasta. Atualmente também eu tenho umas placas que uma hora eu vou trazer aqui, eu acho, para mostrar as placas que eu tenho lá, para o povo saber, que a turma não sabe. Mas é preciso trazer também com o endereço da fábrica, senão eles me perguntam onde é que faz, não tem isso em livraria. Agora, essas placas também são muito importantes. Como é que você chama? É tablita. Tablita é o nome que você vai procurar lá no dicionário para ver se já tem. Parece que tablita tem em espanhol. A turma de espanhol que você devia se tem. Tablita, você conhece isso? Tablita. Pois é. É uma tabuleta pequena. Agora, é um local de você escrever também. Isso tem vários nomes em português. Mas agora, o nome melhor mesmo é tablita. Muito embora seja, no caso do português, é um neologismo. Agora, então, é muito importante. Agora, outra coisa, poderia detalhar as inferências quanto ao saldo da ficha evolutiva pessoal, dando exemplos? O caso é o seguinte: você tem que observar o que você recebeu como aportes para a sua programação existencial. Por aquilo que você recebeu na sua vida, você vê como é que é o saldo da sua ficha. É um processo de dedução. Você deduz. Então, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa que você tem traquejo, tendência,
tem assim um certo perfil para aquilo, ou um talento óbvio para aquilo. No entanto, a vida não favoreceu você com isso. Isso mostra que a sua ficha evolutiva tem rumo. Agora, se você tem uma tendência boa, tem certos talentos nas coisas, e a vida favoreceu você para isso, mostra que o seu saldo é mais positivo. Eu comecei a examinar o caso da ficha quando era adolescente. E cheguei à conclusão que tinha saldo bom, mas tinha umas bobagens. Então, até hoje eu estou estudando essas coisas para ver se acabo com as bobagens e aumento o saldo bom. É o que eu estou fazendo. Mas, por exemplo, a maior prova que eu tive é o seguinte: eu nasci com uma mãe que era professora, meu pai dentista, fizeram um ambiente favorável para eu estudar. Eu saí de casa aos 12 anos, isso não é para qualquer um, e fui estudar dentro de uma universidade, morar lá dentro. Trabalhei lá dentro 18 anos. Isso não é fácil. Entende? Então mostra que a minha tendência é essa, é de comunicação, é de escrever. Eu sou um escritor a tranco e barranco desde os 5 anos de idade. Como eu vou fazer 80, são 75 anos de escrita. Agora, então, veja, isso está a meu favor, porque tudo me favoreceu nisso. Uma série de coisas. Tudo que eu quis fazer, com o tempo eu cheguei lá. Então, eu não posso reclamar de nada sobre aquilo em matéria de aportes da vida. Então, minha ficha tem alguma coisa favorável. Agora, eu tenho que responder por isso. Como é que fica? Uma outra coisa, todo mundo aí que for estudar sua ficha pessoal evolutiva, lembre-se de uma coisa: sua responsabilidade vai aumentar. Quanto mais você entender da sua ficha, maior a responsabilidade. Se vocês não entenderem, depois falem comigo que eu vou procurar esclarecer mais. Mas olha, vale a pena pensar nisso, tá? Agora, conjumina, quer dizer, junta, faça uma convergência dos aportes e pense na ficha. Vocês vão começar a entender o que tem de bom. Outro aqui, na pensenologia, poderia nos explicar o holopensene pessoal capaz de atrair consciências, objetos e experimentos? Em tese, todo holopensene pessoal não seria capaz de fazer isso? Não, você atrai, mas atrai coisa que não presta. Estou falando coisa que presta. De quanto em quanto tempo devem ser feitos os balanços periódicos dos métodos e das acumulações inventariais? Olha, o ideal é a pessoa ver de acordo com o nível da acumulação, para que a quantidade não sufoque a qualidade do seu inventário. Você tem que dar um balanço visando isso. Vê se me entende. Olha, não é a quantidade, é a qualidade. Por exemplo, não adianta você ter aí um almoxarifado que é um verdadeiro bairro, se lá não presta, se a qualidade do material não presta. Você tem que saber o que você está colocando na sua casa e que tenha valor. E outra coisa, esse valor tem que ser de aplicativo, ele tem que ser usado, ele tem que ser de multiuso. Você vai usar aquilo com o passar do tempo. Eu, por exemplo, eu comecei a colecionar tudo quanto era coisa que batia na minha mão, desde praticamente os 9 anos, do ponto de vista oficial, foi quando eu fiz minha biblioteca. E eu não me arrependi de nada. Ah lá, nós fizemos uma holoteca. E eu só fui descobrir o processo da holoteca através das minhas retrocognições. Foi aí que eu descobri o Lastanossa, esses negócios todos das enciclopédias, o negócio das tecas, tudo foi nesse sentido. Agora, é coisa do meu passado. Agora, eu conheci o Lastanossa, entende? Antes. Então, a gente já sabia como é que era. Agora, então, é muito importante ver a qualificação do que você acumula. Nós somos iguais acumuladores de energia, só que tem que não é de energia elétrica, é de energia evolutiva, energia cosmoética, energia de melhoria das consciências. Então, isso que nós temos que ver. O que você faz com os objetos que você guarda? Agora, junto com isso, existe aquilo que a Kátia é especialista, que é a limpeza dos bagulhos energéticos. Eu, por exemplo, sempre vi, junto da acumulação do meu material de pesquisa, eu sempre observei os processos de
bagulhos energéticos para não deixar acumular. Outra aqui, eu e meu marido começaremos a TENEPS. Ele este mês e eu daqui a 6 meses, mas estamos em uma dúvida quanto ao intervalo sem relação sexual antes e depois da TENEPS, em termos de quantidade de horas, pois realizaremos a TENEPS em horários diferentes. Olha, isso não tem nada que ver, vocês é que tem que separar uma coisa e outra. E tem que ver o que é que o ato sexual cria eco ou alguma influência na sua cabeça perante a TENEPS. É um problema que vocês têm que estudar. Agora, veja os horários, encaixe isso tudo. Isso aí não é problema, é um processo doméstico fácil de ser resolvido. Qual o mínimo e o máximo de tempo cronológico ou período que uma consciex pode passar em uma intermissão? Eu não sei. Eu só sei que tem algumas que passam lá séculos, 8 séculos, por exemplo, totalmente perturbada na baratosfera. Isso eu já vi. Então é um negócio sério. Agora, comigo, que eu lembro, a maior que eu passei foi mais de 2 séculos. Em tecnologia, poderia explicar a técnica da xepa mental somática? A xepa mental somática é a gente tirar partido das sobras daquilo que a gente tem do ponto de vista mental somático. Isso pode ser dentro do balanço existencial das suas coisas, o balanço, o inventário, pode ser daquilo que você escuta uma pessoa. Eu uso a xepa mental somática para tudo, principalmente nas leituras. Eu olho uma coisa, me chamou a atenção e eu marco. Às vezes eu não vou usar aquilo agora, mas oportunamente eu posso usar. Com o passar do tempo, eu faço a confluência desse material todo. Aí eu crio uma pasta especial para aquilo e coloco o título. Então isso tudo me ajuda. Tudo é xepa. Xepa, vocês sabem o que é, né? Quem é aí que é carioca, que gosta de xepa? Explica o que é xepa. Xepa, no final da Feira Livre, né, do Rio, quando as frutas mais frescas, os legumes mais frescos já foram... Tinha a Dona Xepa, uma novela, né? Já foram vendidos. Então o feirante está chegando no final da feira, ele tem que vender aquilo que não foi selecionado, né? Então ele baixa o preço. Aí vem o pessoal que quer gastar um pouco menos, pega alguma coisa de menos qualidade. No sentido da feira, né? Pega alguma coisa de menos qualidade, mas compra mais barato. Então é a xepa, é o final da feira. Na data de hoje, o partido do líder da oposição de Myanmar, o LND, de Aung San Suu Kyi, foi oficialmente reconhecido como legal pela Comissão Eleitoral do país, estando apto para participar das novas eleições parlamentares. Gostaria de saber se o senhor já estudou a biografia da mesma e se avalia em se aprofundar no assunto, ou seria um caso parecido com o do iminente Dalai Lama. Não, tem muita relação com as coisas lá, o orientalismo tudo é parecido, mas agora lá precisa de qualquer pessoa que aparecer para ver se melhora, porque tem um processo muito sério de ditadura. Como as ditaduras estão começando a ficar abaladas, pode ser que isso aí também é preciso de ver a relação que tem uma coisa com outra. Pensa bem no assunto. Agora, se você se interessa pelo assunto, vai fundo, aprenda o negócio, vale a pena, tem muita coisa para a gente estudar nesse assunto. Agora, gente, hoje eu queria chamar a atenção que tem uma pessoa aí que tem completando os 17 anos de muita realidade, muita realização, que trabalha muito aqui com a gente, sabe? Então eu queria que vocês dessem umas palmadas para ele, que é o Dr. Pedro. 17 anos, Professor Valdo. Professor Valdo, tem mais uma companheira também que está aniversariando hoje. Tem mais uma companheira, a Marlene. Ah, é? A Marlene também? A Marlene também. Está calada lá? É. Então vem cá. Uma orquídea bem florida para você. Tá certo? Você merece. Mas você estava falando a respeito dos aportes, o aporte que o senhor teve, intelectual, a coisa toda. No caso do Manuelzinho, que não lia, isso no final da vida dele, parece que essa parte, né, dele não ter... A cultura estava meio no temperamento dele, pelo que me parece. Escuta, o Manuelzinho, ele veio numa vida tipo Chico Xavier.
para mexer com psicossoma. Você sabe que eu tinha um filho que era doente, né? Você precisa de ver. Conversa uma hora com a Cristina Aracaki, que ela viu bem ele lá comigo. Ela pode falar o que ela achou. Mas, por exemplo... Então, ele tinha um processo de família muito sério, afetividade, coisa do passado, para consertar aquilo. Agora, ele consertou. Ele se dedicou a vida dele toda a isso. Mas no final, ali, quando ele estava mais idoso, na terceira idade, ele já tinha... Isso pesou dentro dele? Ele sentiu que ele... Não, ele sabia, mas via que não era a hora dele. Ele esperou, ele tem paciência. As pessoas veem e não ficam afadigadas com isso. Quanto mais lucidez a pessoa tem, mais, você está entendendo? Mais tranquila ela é. O processo da conflitividade praticamente desaparece. O Anelzinho não tinha essa conflitividade, ele era do meu tipo. Você está entendendo? Não havia conflitividade burra. Ele era impressionante nisso. Agora, por isso que ele gostou de mim. Eu era rapazinho quando ele me chamou para fazer desobsessão no Centro Luz e Caridade. Eu ajudei a fundar o centro. Eu era menino, praticamente. E quais foram, assim, os aportes importantes dele, no caso dele? Os aportes dele, ele fez muita TACOM para o povo do passado dele, lá da Europa. E tratou do filho dele, que era um caso psiquiátrico. Entende? O tempo todo. No fim da vida, ainda está com o filho lá. Quando nós visitamos na casa dele, estava lá. Fala com a Cristina para ela te falar como é que ele é. No detalhismo, página 7, binomiologia, primeira linha, poderia expandir o binômio apego cosmoético, desapego cosmoético. O problema todo é o seguinte: na questão cosmoética, nós temos que olhar o seguinte: você pode ter um apego, porque todo mundo, você não pode viver só de desapego, nem pode viver só de apego. Você tem que ter as duas coisas. Agora, essas duas coisas variam de acordo com o material que você inventaria, ou coleciona, ou acumula. Isso depende do que é. Tudo tem que ter um resultado, uma aplicação prática, um processo evolutivo e, lá no fundo, um processo cosmoético interassistencial. Se a pessoa tem, não tem nada. Então, veja, apego cosmoético. Você tem que ter apego naquilo que você recebeu como aportes proexológicos para você fazer a aplicação. Como é que você vai fazer sem aplicação? Você tem que ter desapego das coisas que são secundárias, que não interessa nada, e aquilo que seja bom para os outros mais do que para você. Tudo isso nós temos que entender o que é apego, o que é desapego. Aonde deve funcionar um, aonde deve funcionar o outro. Livros guardados para referência podem ser considerados bagulhos energéticos? Não. Pergunto, pois, quando realizei a mudança da casa, percebi uma grande diferença energética e levantei a hipótese que os livros podem ser estagnadores de energia. Sim, principalmente se for livro de muita pornografia, de besteirada, etc. Tal, é lógico que é. De luta, de briga, de crime, pode ser. Depende do que é. Precisa examinar o que é. Morei durante muito tempo numa mesma casa. Passei infância, adolescência e um período da fase adulta nessa casa. Depois que saí desta, já morei em 5 endereços diferentes. Mas sonho quase todas as noites que estou nessa casa. Acho muito estranho porque sempre me vejo com pessoas da família, algumas que já dessomaram nesse local. O que será isso? Não tem nada demais. Isso chama-se onirismo. Todo mundo é assim. Agora, isso incrementa mais depois dos 50 anos. Você não falou quantos anos você tem. Precisa examinar. Agora, a tendência é inevitável. Isso faz parte do processo dos sonhos. É onirismo. Eu, por exemplo, eu estou chegando aos 80 anos. Eu sou capaz de lembrar da casa que nós mudamos quando eu tinha 3 anos, em 1935. Eu lembro de tudo, até dos defeitos que haviam na parede. Parede da sala, como é que era. Eu sou capaz de reproduzir a casa inteira, todo o quintal inteiro daquilo. Eu tenho uma noção mais fotográfica do processo. Até os defeitos, você está entendendo, do problema da parede, a pintura, o cimento, o que tinha, o relógio de pêndula de 2 metros de altura, quase o defeito que havia nele, que ele era de 1700, 1800, então não tinha nem prego.
Era tudo na base de encaixe de madeira. Muito bem feito. E eu sei até dos defeitos dele. O tamanho da pêndula, o que eu guardava lá dentro, quer dizer, uma loucura. Eu tenho noção disso tudo. Agora, às vezes, é lógico, eu também ainda sonho com isso, lembro uma coisa ou outra, a pessoa que aconteceu, tal. Isso faz parte. Então, o problema é onirismo. Vai estudar onirismo, você vai entender você melhor. Na página 7, em trinomiologia, primeira linha, poderia esclarecer o trinômio: dependência, independência e interdependência. Infelizmente, muitas consciências ainda não entendem esse conceito da interdependência e vivem na dependência doentia e na independência excessiva e negativa. Você já está falando tudo que precisa. Nós estamos caminhando cada vez mais para a interdependência. Nós temos que ter noção que os outros precisam da gente, nós precisamos dos outros. Esse aqui é o caminho. Uma dependência, ela é sempre patológica. E a independência, ela é impraticável. De modo que o problema é interdependência. Em neossinapsologia, página 7, segunda linha, poderia ampliar as reciclagens intraconscienciais gerando neossinapse. O caso é o seguinte: quando a pessoa começa a fazer a recim, quer dizer, ela começa a mexer na intraconsciencialidade dela, ela começa a mexer na nova vida dela, o novo corpo, o novo ambiente, as companhias evolutivas dessa vida, tudo isso. Isso aí gera sinapses diferentes, novas, amplia o caminho da pessoa, expande a cosmovisão dela. Isso é muito importante. Valdo, a minha dúvida é em relação à própria definologia. Quer dizer, a consciência ela tem uma autovivência própria ou do evoluciólogo ou do serenão. Agora, isso é uma extrapolação ou é uma coisa permanente? Ela não, se sente é uma como... coisa que a pessoa tem, ela está caminhando para dominar isso cada vez mais, de acordo com a escala evolutiva das consciências. Mas ela então, por exemplo, a maioria aqui, nós já podemos falar que a maioria aqui é pré-serenão vulgar, mas é mais do que isso, né? Já tem epicons, tem tenepsistas, tem já gente que praticamente já é desperto, ser desperto. Esse é o caminho para chegar lá como evoluciólogo. Mas ela tem uma autovivência própria, ela tem uma coisa parcial em relação ao evoluciólogo, mas não é e total. Ela tem os extrapolacionismos também que os amparadores dão a ela quando ela merece. Aí depende do mérito da pessoa. Se há o mérito, ela vai nesse sentido. Então, o extrapolacionismo está no meio. Quando vamos dizer, um extrapolacionismo, aí é uma coisa maior, sei lá, isso. O extrapolacionismo mostra a pessoa para fazer o pré-libar, quer dizer, uma degustação daquela realidade, que ela vai ver que está ali na frente dela, depende dela querer pegar aquilo ou não. Extrapolacionismo, principalmente o parapsíquico, objetiva essa meta. Mas vamos dizer, ela se sente ali no momento como se fosse um evoluciólogo ou um serenão? Não, ela sente que ela pode chegar até lá, ela já tem um vislumbre, entende? Ela já tem alguma coisa, um lampejo, um reflexo, ela já começa a ver o que é que se passa com isso. Então, mas então... desculpa, pode falar. Na página 7, binomiologia, da quarta linha, de baixo para cima, eu queria que o senhor me desse assim, algum exemplo sobre o binômio flexibilidade cognitiva com a megafraternidade. Mais exemplos de a flexibilidade cognitiva é o seguinte: é essa pessoa que tem facilidade de doação das coisas. Você tem essa facilidade. Você tem uma flexibilidade cognitiva que caminha para a megafraternidade. Você é um pouco doadora, para não falar que é muito. Porque se a gente for falar que você é muito lá de São Paulo, lá de Minas Gerais, vai criar problema, né? Vai. Pois é, aí então tem que ir com calma. Você sabe, se você for falar certas realidades positivas da pessoa, em vez de ajudar, às vezes piora a pessoa, né? Você sabe aonde, com quem, em que momento.
O problema em Minas Gerais é complicado, né? né? O caso dela lá é um caso desse, tem que ir com calma. Pois é. Mas vocês sabem, Minas Gerais, vocês sabem, o banqueiro, ele se faz de engraxate. No entanto, na porta do banco ele vai lá e começa a engraxar o sapato dos outros. No entanto, ele é o banqueiro, é um dos acionistas do banco. Minas Gerais é isso. Tá bom, obrigado. Então, se a gente for contar como é que ela é como mineira, vai dar problema para ela, entendeu? Porque ela é mais doadora. Ela é super doadora. Não, mas sempre foi. Mas né? Agora, é lógico, a pessoa assim também, ela pode errar, né? Faz parte do serviço. Mas é um erro doce. Não é isso que o cara falou, um erro doce. Pois é. A dose e doce. Professor Valdo, Sim. aqui na Códigologia, o senhor coloca o segundo item, o Código Pessoal de Cosmoética evitando o estupro evolutivo. Pois é, o que é que você quer? Pois é, mas o que você quer com isso? Eu sei, eu vi. Mas o que você quer? O estupro evolutivo, você sabe o que é. O código, você sabe o que é. Sim. A pessoa tem que fazer o código sabendo os limites daquilo que ela faz, o que ela está agindo, como é que é o trabalho dela. Ela tem que colocar isso nas alíneas e nos artigos do código dela, para evitar o estupro evolutivo. Mas o CPC, em realidade, evita. Não, a pessoa coloca o discernimento dela nesse assunto, né, para ver como é que fica. Agora, o que é cosmovisiológico, sempre está implícito o paradiscernimento? Até um certo ponto, sim, né? Para ter uma cosmofisiologia muito grande, apenas ter bom senso comum não resolve. Não, claro. Isso é a monovisão, não resolve. Eu lembro então, para ter uma gente... cosmovisão, tem que ter um autodiscernimento um pouco mais apurado. Porque eu li aqui na polinomiologia, na segunda linha, o senhor coloca autolucidez, autodiscernimento, heterolucidez, heterodiscernimento. Eu lembrava que tinha dito uma oportunidade que o paradiscernimento sempre está mais referido à cosmovisiologia. Sim, mas veja aqui o que se passa. Esse polinômio, primeiro é da pessoa, depois dos outros. Se a pessoa tem a lucidez antes e o discernimento com ela vai entender a lucidez e o discernimento dos outros. Se dentro dela ela já tem luz, ela vai ver a luz alheia. Entendeu, não? Esse é o caminho. Aí é o polinômio. Agora, esse polinômio já mostra a maturidade das pessoas. Aqui uma boa parte de vocês já chegaram, ou já chegou, a boa parte, já chegou a esse nível aqui. O polinômio, autolucidez, autodiscernimento, heterolucidez, heterodiscernimento. Tá bom. Agora, veja, quando eu falo também heterolucidez e heterodiscernimento, é também o seu hétero. Não é só o da pessoa lá de fora, não. Então você sabe, você tem lucidez perante você e tem lucidez perante o João Paulo. Você está entendendo? Você entende o João Paulo. Ele está procurando entender você. Então, esse convívio com essa conjugação nesse polinômio é uma das coisas mais sérias que tem. Isso demonstra a importância de compreender a interdependência. Por exemplo. A interdependência é isso. Faz parte. A base, não, ela embasa essa condição. O aprendizado das E outra coisa, a mega fraternidade é isso aqui. Faz parte. Aqui na página 6, na parafatologia, na terceira linha, o senhor fala da cosmificação da existência humana. Cosmificação da existência humana. Pode ampliar isso? É a hora que você começa a ter uma cosmovisão maior, sai da monovisão da vida material e vê outras coisas. Então, por exemplo, a cosmificação,
Você vai falar assim, não, mas isso os astrônomos fazem, né? Mas eles fazem de uma maneira física, ainda muito monovisual. A cosmificação maior é a hora que vem um processo, por exemplo, que mexe com a cosmoconsciência, dá uma cosmovisiologia. Isso passa da cosmologia, entendeu? É mais do que astronomia. Então, você saber astronomia é fácil, está entendendo? Agora, você saber a existência das comunex avançadas é mais difícil. E a cosmificação entra tudo quanto é comunex, a situação disso aí, as relações que tem, os efeitos e consequências disso. E mais uma coisa, no decorrer do verbete, o senhor fala algumas vezes sobre tuplismo, separações, esse tipo de coisa aqui. Por que esse conteúdo nesse verbete? O que é que eu quero? O senhor fala de duplismo, das separações... Não, e falo também desse problema, por exemplo, que isso aí é muito importante você saber. Então, como é que você vai entender o processo da autocosmovisão? Então, por exemplo, uma das coisas sérias, o casal incompleto. Aí também está falando, casal incompleto. Ele tem que entender isso. Como é que você vai ter uma cosmovisão se você não entende as coisas em torno de você? Aquilo que está próximo, o next door, o imediato, o prosêmico. Mas no caso, porque aqui o senhor está falando da gente ver à frente, nos próximos estágios, tal. Aí no caso, as separações inevitáveis das pessoas que uma vão ficar pra trás, pessoa que não entende o que é que nós chamamos de casal incompleto, ela não vê nada à frente. Se ela não está vendo nem junto dela, como é que ela vai ver lá? Se ela não vê aqui, ó, o primeiro plano, o close, entende? Como é que ela vai ver o plano secundário ou o streamline lá na frente? Está longe. Tudo está muito difícil. O horizonte, o skyline, por exemplo, ela não vai ter ideia disso. Entende? Há cerca de 3 semanas, em Tertúlio, o senhor mencionou que após algum tempo teria tido naquela madrugada uma experiência de consciência ou algo similar. Poderia explicitar melhor o que se passou? Não, o que houve foi um processo de trabalho, de assistência que eu estava fazendo e que eles permitiram que eu visse alguma coisa para ampliar o processo da assistência. Essa assistência tinha relação com a OFIEX. Então, eles me deram a ideia. Agora, eu tirei partido da situação para fazer aplicação no meu trabalho, do ponto de vista da escrita que eu estou fazendo com esse dicionário de argumentos da conscienciologia. Foi isso que eu usei aí na história. Fui molestada sexualmente pelo meu pai aos 5 anos. Hoje tenho 32 anos. Ele já faleceu há 12 anos. Me sinto desconfortável com a situação até hoje. Tem necessidade de perdoá-lo. Há alguma forma que eu possa fazer para ajudar a ele e eu mesma? Tanto eu como minha mãe já sentimos a presença dele muito forte, até mesmo pelo cheiro. Ele fumava e bebia. Olha, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: pensa positivo nele e deixa para lá. E esqueça que você foi molestada. Quanto mais a mulher pensa nisso, pior fica. Já era para ter esquecido, faz 27 anos que isso aconteceu. O que tinha que dar já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. Então não enrola o problema, não. Não fica fazendo novela disso, não. Eu acho que tem muita gente que faz novela disso, principalmente mulheres. Supera, ultrapassa. Se a pessoa entrou nessa, é porque o ambiente permitiu que fizesse assim, desse jeito. Tudo tem sua razão se a gente for ver o passado. Então entenda, quando a culpa nesse assunto aí, se o negócio foi muito demorado, é dos dois. Porque com o tempo eu já vi muito caso que a menina lá pelas tantas se revoltou, deu contra, abriu o jogo, falou com todo mundo, liquidou com o assunto. Se a pessoa então, se aquilo caminha, precisa examinar cada tipo desse assédio sexual na infância. Agora veja, é muita gente perturbada que tem hoje, porque hoje começaram a falar nisso. Tem gente que faz até cartaz com isso. Não, eu fui molestada sexualmente na minha infância. Agora, é muita gente que sofre com isso, dá até pena. A gente vem, às vezes eu olho para a pessoa e vejo logo, essa aí foi. A gente sonda, ela confirma.
Quer dizer, tem que superar essas coisas. Agora, ó, esqueça seu papai, pensa em outras coisas. Você está com 32 anos, ele já dessomou, está caminhando lá com a vida dele. Olha a sua agora, que você tem que responder, por que você veio fazer aqui? Qual a sua programação existencial? Tira partido disso. Uma besteira de sexo, que é um troço de animal, não deve ser um embaraço, atravancar sua vida. Esquece isso. Sexo é coisa secundária, é moldura. Essa noite, por volta das 4 horas da madrugada, me vi numa comunidade que parecia ser no interior do Nordeste. Todos esperavam a chegada de um líder religioso. Para minha surpresa, era o senhor que chegava vestido com roupa da Igreja Católica. Ora, me inclua fora dessa, tá? Entretanto, ao começar a falar, orientava a todos a estudar somente as coisas básicas mais importantes. Escrita, a língua do local, física, biologia, matemática. Apesar da roupa, o senhor me parecia estar buscando esclarecer usando a linguagem entendida localmente. Já vi muitas consciências transfiguradas de Valdo, e acho que aprendi a diferenciar o verdadeiro do transfigurado. A energia de hoje me parecia a sua. Foi sonho meu, projeção retrocognitiva ou projeção assistencial? Não. Isso aí pode ter sido alguém que apareceu e você colocou como sendo a minha fisionomia no lugar da pessoa. Isso é muito comum. A memória da gente, ela não gosta de errar. Então, o que ela faz? Se ela não tem a imagem daquela pessoa e não sabe quem é, ela coloca a pessoa que ela conhece no lugar. Então, a pessoa lembra daquilo. Eu sou uma pessoa fácil de lembrar por causa da barba. Se aparece uma pessoa de barba, o povo vai pensar que sou eu. Até o Papai Noel, eles se confundem. De modo que essas coisas, eu não lembro de nada disso. Em Sinergismologia, página 7, primeira linha, poderia exemplificar o sinergismo entre os engramas holomnemônicos compondo a holomemória. Engramas holomnemônicos a gente fala como sendo as unidades das lembranças. Então, isso é um dos tipos para caracterizar o que você lembra, as unidades das rememorações, da memória da pessoa. Então, os engramas holomnemônicos compõem a holomemória grandona da pessoa. Todos os tipos de memória que tem, que vocês sabem que a gente pode fazer mais de uma dúzia de memórias. Tem muitos tipos de memória. E junto com isso também tem a memória do ambiente, a memória de hoje, a memória de ontem, a memória do passado, a memória de outra vida, a memória de uma intermissão. Então, isso tudo aí depende dos engramas, das unidades que você tem de lembrança para conseguir rememorar. Gostaria que falasse sobre a lei de maior esforço evolutivo. Vivo com dúvidas sobre muitas escolhas. A primeira coisa é o seguinte: vê aquilo que você tem mais tendência, o que você tem mais talento. Isso aí, então você vê se você pode favorecer os outros, ajudar as pessoas, a humanidade através disso. Se você vê que você tem uma que você seja mais forte, entra nessa que você não vai errar nunca. Você vai começar a ajudar os outros, fazer interassistencialidade, você não erra. Olha a escolha por aí. Na escolha da profissão, na escolha do que a pessoa vai fazer, na escolha da dupla evolutiva, na escolha do local que ela vai viver, na escolha daquilo que ela quer pesquisar, tudo ela pode olhar isso. O que ela posso fazer com isso para ajudar os outros? Aí ela não vai errar, ela vai acertar mais. Toda vez que me exponho ao sol, tenho tendência a ter dor de cabeça. Saberia me dizer por que isso acontece? Olha aqui. O Sol atualmente declarou guerra para a humanidade. Eu, por exemplo, não posso tomar nenhum raio de sol durante muito tempo. Por isso que eu uso a opção de cobertura, guarda-chuva, quer dizer, guarda-sol no caso, tudo eu uso o dia inteiro, aonde eu saio. Eu sou um cara atualmente mais vampiresco, quer dizer, trabalho mais à noite, entende? Devido ao processo do sol, porque eu não posso tomar sol, porque eu já tive câncer até aqui. Então, abra o olho. Se você tem dor de cabeça, pode ser algum processo aí que está aumentando a luminosidade, o processo da oftalmologia, o problema de hipertensão, essas coisas, tudo tem que olhar. Não, o calor mesmo aumenta a pressão. Por exemplo, eu, agora com 80 anos e tendo hipertensão a 51, mesmo tomando remédio, se eu começar a sair muito no sol e trabalhar demais, eu começo a ter um zumbido enorme nesse ouvido. Aí eu vou olhar, minha pressão está 16. E ela não é assim. Agora, é lógico, ela nunca vai subir a mínima.
Então fica 16 por 7,5. Entende? Mas mesmo assim, está errado. Se ela tiver a 14, não tem nada. 14 por 7, 14 por 6, tudo bem. Mas agora, eu sinto a coisa maior da hipertensão atualmente é zumbido. E zumbido incomoda. Aquele negócio todo. Agora veja, a hipertensão gera zumbido na minha cabeça. Mesmo agora com a minha idade, tomando remédio, tudo isso. Então, se eu ficar com muito calor, é isso que acontece. Por exemplo, eu não posso tomar banho quente demais. Isso aumenta a pressão. Jamais eu entrei numa sauna, porque isso mata. A sauna mata quem tem hipertensão. Por exemplo, no trópico do Brasil, a sauna é negativa. Não devia de ter no Brasil. Devia ter uma lei proibindo a sauna no Brasil. E isso nunca aconteceu. O povo não tem ideia disso. Uma outra coisa, por exemplo, se a gente vai numa dessas xerográficas, que elas têm aí elementos ali que entram, a amônia, principalmente o amoníaco, como o povo chamava, aquilo ali aumenta a pressão na hora, pode matar a pessoa. Eu já vi um caso em Ipanema que eu falei com a pessoa, ela morreu porque foi lá na xerográfica. Agora, for estudar, o povo da família, depois que ela morreu, chegaram à conclusão que eu estava certo. A dona morreu por causa da xerográfica. Professor. Já tentei fazer 3 vezes o conscienciograma, mas não consegui ir adiante. Algumas perguntas são incompreensíveis, mesmo com o dicionário do lado. Incompreensível é a vovozinha, não tem nada de incompreensível. Já publiquei isso há muitos anos e ninguém nunca viu isso. Existe alguma técnica ou algo que auxilie melhor a técnica do conscienciograma? Olha, o problema é que você está muito por fora da situação. Seria bom era conversar com a turma da Consto. Ô João Paulo, fala aí, hein? Ele é de Tupaciretã, Rio Grande do Sul. Ele deve entender muito gauchesco. Bom, a gente tem... Mas não está entendendo nada A gente tem vários cursos aqui, né? São presenciais, a gente não tem cursos em EAD. E fala com ele que nós temos mais de 5.000 dicionários também. Qualquer coisa ele olha, que aqui tem dicionário que vai falar qualquer palavra lá. Pois é. É uma questão de interpretação, de entender, às vezes, o léxico, entender o contexto da pergunta. Às vezes, cada pergunta, às vezes, dá uma pergunta, um questionamento no conscienciograma, tem 2, 3 ou 4 perguntas juntas. Então, se você não está entendendo, está uma falta de compreensão daquela questão. Então, tem várias técnicas. Você lê a pergunta anterior, lê a pergunta posterior, aquela que você não está entendendo, lê o enunciado lá em cima, a seção, o título, tudo isso, vê o contexto da página quando você não entende aquela pergunta. Se não entendeu, passa para frente, terminou a página, responde o que você não entendeu, volta de novo para aquela que você não entendeu e vê de novo. É uma questão de persistência para você entender o conteúdo. O conteúdo está ali, ele é claro, mas ele não é uma coisa que às vezes a pessoa lê e está... na mesma hora dá um estalo. A gente mesmo que estuda já o conscienciograma tem várias nuances, às vezes, da pergunta que, com o tempo, a gente responde de uma forma diferente, mesmo a pergunta que a gente já respondeu anteriormente. Qual a sua opinião a respeito do líder humanitário Ravi Shankar, que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz? Esse guru indiano lidera uma ONG de meditação e respiração, ajudando milhões de pessoas na redução do estresse. Qual a importância desse tipo de assistência dentro da Reurbex? Não, sempre um tijolo na construção do processo. Viva o cara. Agora, eu estou fora dessa, tá certo? Nossa área aqui é outra. Durante o período que o senhor esteve em Uberaba, chegou a conhecer a consciência chamada Langerton Nevda, conheci, amigão nosso do distrito de Peirópolis. A gente é que incentivou muito as pesquisas lá dos dinossauros. Gostaria de saber se conheceu o trabalho de tratamento de mulheres obsidiadas realizado por ele. Não, eu vi uma ou outra coisa só das coisas, mas não posso dizer porque eu saí de lá já faz 40 e tantos anos. De modo que eu não cheguei mas conheci muito, ele começou com a gente lá. Ouvi dizer que o parapsíquico Carlos Mirabelli, Carmilo, não é Carlos não, o nome dele era Carmilo. Carmilo Mirabelli já foi pego fazendo truques ao invés de usar o parapsiquismo. Os relatos de materialização dele são verdadeiros ou apenas obra de ilusionismo? Olha aqui, esse negócio aqui fica parecendo que você está pensando que o cara está vivo. Se você está falando do Carmilo Mirabelli, ele já morreu há muito tempo. Já foi pego
quer dizer, parece estar aqui. E o nome dele é Carmilo, se foi esse que eu estou falando, mas eu não conheço outro. Agora, o caso dele é o seguinte, ele havia coisas reais, mas no fim da vida, tudo que ele pôde, ele fez como farsa e mistificação para poder fixar o papel que ele exercia. Agora, ele acabou se matando porque ele não respeitava o trânsito, um carro passou em cima dele. O problema que eu estou falando é do Carmilo Mirabelli, não sei se é o mesmo seu. Esse Carmilo Mirabelli, não sei quem é. Quem é que está começando a falar para você? Aqui no B, na taxologia, página 10, item 29, tudologia, queria que o senhor ampliasse as pesquisas... A pluriperspectividade. Isso. Não, a outra, as pesquisas... As pesquisas plurifacéticas do totalitarismo primo-pensênico. O caso todo aqui é o seguinte... plurifacética quer dizer que tem muitas faces, tá certo? Então, é uma pesquisa multifacetada. Agora, o totalitarismo primo-pensênico. Primo-pensênico quer dizer, é a totalidade do cosmos, do universo, que foi feito pela causa primária. A causa primária é isso que o povo chama de Deus. O primo-pensênico seria isso. Então, aqui o processo é esse. As pesquisas que você faz a esse respeito. Isso é da tudologia. O processo é estudar a totalidade, é o totalitarismo. É isso que nós queremos expor. Isso está dentro da autocosmovisão inventarial. Mas seria mais ou menos para desvendar o que seria o primo pensene. É o quê? Para desvendar o que seria o primo pensene. Teria que estudar como é que é a causa de tudo isso. Isso aí o povo tudo está procurando, que não é fácil. Entendeu? Primo pensene. A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do cosmos. É isso aí. Professor, quando uma cosmovisão é proporcionada, é patrocinada... não estou entendendo. Quando uma cosmovisão é patrocinada, a pessoa que foi patrocinada pela essa cosmovisão, ela tem um aumento da sua consciencialidade ou da questão... Tem, não. A cosmoconsciência, quase sempre, ela começa... promovida por amparadores ou evoluciólogos. Aí a pessoa tem plena consciência, senão não adianta nada, não é cosmovisão. Como fala cosmovisão, já é uma coisa com autolucidez, de alto nível, elevado, entende como é que é? E agora, quase sempre, no início, isso é feito com promoção, que é um extrapolacionismo, né? Até um certo ponto é um tipo de extrapolacionismo parapsíquico, mas esse é dos mais avançados que pode haver. E outra coisa, quase sempre a pessoa, é porque ela faz assistência, ela ajuda, então aquilo tem que estar dentro do nível da meritocracia. Sem mérito a pessoa não vai receber isso nada. De bobs, ninguém recebe isso, gratuitamente, sem motivo, sem razão. Amparador não dá ponto sem nó, tudo tem sua razão, tem que ter lógica, né? Página 10, o item 25, neocosmovisão cronêmica. O senhor... o item 5. 25. 25. 25. Neocosvisão cronêmica. Sim. Neo para prospectivologia pessoal e grupal. O que você quer? É só você ver. Olha só, a prospectiva, no caso aqui, é a visão do futuro. É aquilo que antigamente o povo falava de futurologia. Agora, para quer dizer extrafísica. Agora, neo quer dizer nova. Então, você vai ter uma visão nova do que vai acontecer extrafisicamente. Aqui o senhor fala de grupal. Pois é, a grupal. O que vai acontecer com a gente? O que você acha? O que você pensa que vai acontecer hoje, que você vê? Você vai fazer um novo curso intermissivo? Com quem que você vai entrar lá? Vai ter gente aqui que vai lá com você? Como é que é a situação? Vamos começar a pensar. Nesse grupal, intervém as equipes assistenciais? Não, todo mundo, né? Mas o processo mais sério é você ver as companhias. Quais são as companhias evolutivas que você vai encontrar, que você vai trabalhar com elas?
O que comenta aqui de afinidades. Pois é, as afinidades eletivas, naturais. Afinidades reatualizadas. Serviço, Agora, existe megacurrículo grupal, megacurrículo selexológico grupal. Aí onde intervêm as equipes, por exemplo, os professores de cursos intermissivos, os rorbexistas interplanetários. A Marlene ali, ó. Ela está sempre sorrindo. A pergunta é, nesses casos que tem megacurrículo selexológico, pelo trabalho de equipe, existe ficha evolutiva grupal? É lógico, né? Mas isso é coisa evoluciona, né? Sim. Eu nunca vi, nunca me mostraram, não, mas é óbvio. Não viu? Nós mesmo temos aqui a ficha grupal de vocês. Por exemplo, cada IC tem uma ficha da diretoria, etc. Tal, que é grupo. Tem o colégio dos EPICONs. Tá certo? Eu pensava nisso porque achava que as equipes, por exemplo, de rorbexistas interplanetários ou de professores de cursos intermissivos, com esse megacurrículo se atrai. Tão fácil. Quando os afins se atraem, tudo se junta. Desde que tem afinidade. Mas nós, por exemplo, estamos juntos aqui. Só de vocês me aguentar já mostra que vocês têm uma paciência enorme. Mas são os afins. Tem sua razão. O senhor tem. Eu não posso desancar com vocês, que eu estou indo contra mim. Vocês não podem desancar comigo, que vocês estão indo contra vocês. Por quê? Os afins se atraem. Gente que está trabalhando comigo aí há 20 anos, como é que faz? Não pode falar nada. Gente, se você mora com a pessoa e tem contato com ela de vez em quando, durante 5 anos, você não pode falar nada dela, porque ela é igual a você, senão vocês não estariam juntos. Então o problema é a fraternidade, ela é praticamente automática. Não tem jeito de fugir disso. Quem briga é boboca, é animal, é burraldo, burrildo e burroide. Não tem razão. Entende? Quanto mais a gente vive com as pessoas, mais você entende e mais essa, pelo menos, tem que ser. A teoria é essa. Mas na prática nem sempre é assim. Por isso que tem o itching do casamento aos 7 anos. É a coceira dos 7 anos. Né? O itching. Então é preciso de ver isso aí, como é que funciona. Isso é uma bobagem. Entende? Isso é coisa de cinema. Se as pessoas têm afinidade, a tendência é ampliar a afinidade cada vez mais. Por isso que nós vamos ver uma opção de casamento que completa as bodas de ouro de 50 anos, por exemplo, e um está bem com o outro, 50 anos junto. Agora, são exceções, porque a maioria ainda é muito bicho, não consegue conviver, fazer concessões para conviver com os outros. A gente tem que abrir mão, tem que fazer concessão. Como é que faz? Agora, por exemplo, eu estou vivendo com a minha atual mulher, que eu conheço faz 20 anos, mas estou com ela desde praticamente de 93. Agora, ela me escreveu uma carta de amor essa semana, que eu nunca lembro de ter recebido em vida nenhuma minha. Eu já me deu vontade até de fazer aquele negócio que tem lá, de plastificar lá com a Nara, plastificar a carta, que é uma página inteira com a letra dela, entendendo? Eu nem sei, né, o que é que foi, de que modo, como é que é aquilo, por quê. Agora, você sabe, ela hoje está muito mais madura do que era, está mais assim assentada, está vendo as coisas, né, mais à distância. Então isso é muito importante, né, na história. Mas veja, é um processo de convívio. Agora, eu nunca forcei a barra de nada, sobre qualquer coisa, nunca exijo coisas excessivas, de modo algum. É o jeito de conviver. Agora, o que eu vejo é isso, a gente precisa saber conviver desse modo, né, com as pessoas, é o jeito. A meritocracia é isso. Pois é. Faz parte da meritocracia. Tem que dar um jeito. Agora, essa carta da Graça eu vou guardar, está comigo, que eu tenho uma pasta do meu material pessoal, sabe como é que é? Onde tem uma tablita pessoais.
Professor Vado, eu estava pensando, esse megacurrículo sexológico, nos reencontros de destino, né, que tem a ver com as afinidades reatualizadas, ajuda justamente a consciência a anti-embarreiramento pessoal? Ajuda demais. Ajuda a base, né? Uma coisa puxa a outra, mantém, equilibra a vida, é o caminho. Mas então, quem é que está com o microfone? Não tem mais nada? Vocês já entenderam tudo? Aqui no B. Hein? Professor, aqui no B, novamente, só voltando à questão do primo Pensene, a questão toda é que para entender a evolução é necessário evoluir. E no seu caso você precisa estudar a paradireitologia. Talvez seja a melhor receita, a prescrição que a gente pode dar para você hoje. Vai estudar paradireitologia. Conversa com a nossa turma de direito aqui, se ajuque. Eles vão te dar uma geral. Aquela ali mesmo é uma, viu? Aí está na sua fila, não sei como, deu certo. Urubu serva, o que ela fala? Urubu serva. Tá certo? Isso é que é importante. Eu estou começando nisso aí. Pois é, mas eu já estou te dando o caminho. Estou lá no Colégio Invisível já. Pois é. Agora, o seu caminho é esse. Rodrigo. Você estudando para direito vai te ajudar nas coisas que Não, você mas tá eu queria pesquisando. entender o seguinte, em determinado ponto da evolução, chega um ponto que a consciência ela passa a fazer parte integrante da criação do próprio cosmos? Já você já faz parte disso. Aqui, Não. Quantas bactérias ele tem? 100 trilhões de bactérias. Ela que está falando, que você tem aí, Você já está participando do cosmos. Mas não num processo de criação. Sim, um processo de criação. Você está ajudando essas bactérias tudo a evoluir. Na hora que você faz isso aqui assim, e engole, você está ajudando a evolução. Um monte de bactéria foi aí, para baixo. Não, mas eu estou falando numa cosmovisão. Pois é, não, a cosmovisão você chega lá, começa com a bactéria, pra você entender. Lógica é lógica, isso são os fatos e parafatos, a verdade é essa. Faz parte disso. A maioria dessas bactérias estão no trato gastrointestinal da pessoa, a maioria delas. Entende? Então isso é muito importante. Jamais nós estamos sozinhos. A pessoa mais autista, ela tem 100 trilhões de bactérias. Como é que fica? Vocês pensam bem nisso, como é que é? Se a gente fosse começar a rir da humanidade, tem muita coisa para a gente rir. A humanidade é hilária, a humanidade terrestre. Dentro dessa sociedade patológica, ela é hilária. É muita bobagem que tem. A gente tem que entender. Por isso que a sociedade é patológica. Agora, a gente não pode desanimar, né? É da bactéria que a gente vai chegar na consciência livre. O microfone. Entre a bactéria e a consciência livre. Professor, letra B. O senhor comentou há bastante tempo atrás que a nossa distância de cognição para a formiga seria proporcional à distância nós com do o serenão com a gente. O senhor pode trazer assim mais claridade para essa informação? Por exemplo, você chega lá e vê um buraco lá no formigueiro. As formigas saindo, trazendo terrinha, a outra entrando com alguma coisa, enfim, uma grande atividade técnica do 3º milênio das formigas. Está lá. Mas, então, o que é que se passa? Você olha aquilo, você pode ajudar, colocar alguma coisa que elas gostam lá, na mesma hora ela vem com aquele monte, daí a pouco fica aquela multidão em torno daquilo que você deu.
Se você for mal intencionada, você vai julgar a água e acabar com o formigueiro, fazer uma opção de coisa. Aí vem aquela inundação, aí eles vão colocar depois na história lá do formigueiro, que no dia tal, assim, aconteceu um processo de tsunami, e houve até um problema de inundação, tal. Agora, a culpa foi sua. Aquilo ficou registrado entre as formigas. Você está entendendo? Essa é a relação. Então, agora, pensa isso em relação à sua condição agora. Coloque-se na posição do serenão, olhando para você que colocou água no formigueiro. É isso. Você vai começar a examinar, então, o nível de lucidez. Como é que nós somos perante a vida? O que você faz com as formigas? A pessoa fala assim, não, Baldo, mas eu tenho que acabar com as formigas, porque lá em casa tem demais, não sei o que. Eu falo assim, é um problema seu. Por que você arranjou essa casa com tanta formiga? Deve ter sua razão. Os afins se atraem. Você está entendendo? Agora, veja, não tem lógica isso que eu estou falando para vocês? Presta atenção. Pior é que tem. Não tem jeito de fugir dessa realidade. Em casa. Professor, e o que a gente deve fazer com formigueiro em casa, então, quando tem? O formigueiro, se você não pode mudar de casa, você dá um jeito de chamar um especialista para ver o que faz, para endereçar as formigas para outro lugar. Porque tem jeito. Você sabe que uma vez eu estava nesse meu escritório aí, quando chegou de madrugada, não sei o que aconteceu na janela lá, quando eu vi estava uma correição de formiga. Milhares começaram a vir em cima da mesa para chegar perto do computador. Aí eu cheguei e comecei a jogar energia em cima. Pessoal, é bom vocês voltar para onde vocês vieram. Aqui não é ambiente para vocês. Senão eu vou abrir a janela e jogar todo mundo lá fora. Olha bem o que é. Aí eu comecei a mexer. Daí a pouco eu acho que elas viram que não tinha nada lá, começaram a voltar tudo. Foi embora tudo, pouco a pouco. Sumiu toda, não ficou uma lá dentro. Então veja, tudo depende. Eu usei a minha técnica de formiguês, que é o idioma da formiga, entendeu? Joguei bastante energia, etc. Agora, uma coisa é o seguinte, era só colocar um pouco de açúcar, alguma coisa lá fora, que elas iam tudo lá para fora. Tem um jeito, né, de fazer. Como é que faz? Agora, cada um faz o que pode. Se puder evitar de matar os insetos, é o ideal. Às vezes não tem jeito. Eu estou aqui, vamos supor que tem um mosquito, uma coisa qualquer, vem nas minhas costas, eu faço isso, eu mato o mosquito. Nem vi. Todo mundo aqui, é inseticida. Quer dizer, mata inseto. Sem querer. O pior é aqueles caras que vivem com a boca aberta, esse mata com a boca. Entra o mosquito. Então, veja, inseticida praticamente todo mundo é. Vocês sabem que houve um caso, uma piada que aconteceu com um caso comigo, que foi muito engraçado. Nós íamos subir no avião, então tinha um desses caras, igual esse Shankar, desse negócio aqui, que é um guru indiano, e estava com a roupa toda bonita, daquelas amarelas, o manto amarelo, aquele negócio todo. Então estava com os caras todos, os assessores da pessoa, tudo isso. Então ele estava falando assim, na hora que a gente ia entrar na fila para pegar o avião. Então eu falei assim, não, ele aí, beleza, nunca... jamais pensou em matar ninguém, que perguntaram, não sei o que é, nada, não participou de guerra, nem nada. Aí eles entraram e o homem sentou na minha cadeira da frente. Aí eu chamei o cara, o que estava falando lá fora, que era o assessor dele, pessoal, ele acabou de matar um mosquito que está nas costas dele, vai lá e limpa. Você falou que ele nunca matou nada, ele acabou de matar o primeiro. Quer dizer, tem umas bobagens, uns excessos que o povo fala, a gente precisa de reconhecer a realidade da vida, como é que é. Agora, o cara foi, pediu para ele, não, afasta um pouquinho aí. Aí ele afastou e pegou realmente, tinha matado um mosquito nas costas, no avião, na hora que entrou. Talvez o processo do manto amarelo, né, tenha chamado a atenção do mosquito, alguma coisa, sei lá o quê. É a vida, né? O que vai fazer? Mas a gente precisava, né, de mostrar aquela realidade, né? Agora, isso foi mais ou menos 5 minutos de diferença entre o que ele falou e o que aconteceu. Foi em cima do lance. É a vida. Pode falar. Você pode
na página 9, item 12, enciclopediologia, você pode explicar melhor a fase mental somática pós-lexicologia? É a hora que acaba o dicionário e entra a enciclopédia. Agora, nesse ínterim, quase sempre tem o dicionário enciclopédico, que faz a união entre o dicionário e a enciclopédia. Tem o dicionário enciclopédico. Então é a hora que a pessoa entra nisso. Mas é uma fase mental somática. Mas isso daí em termos de nível evolutivo... Por exemplo, vocês estão nessa fase, nem que seja no tapa. Não sei se vocês estão muito conscientes disso, porque alguns estão custando a fazer o verbete. Pode ser que eles não estejam tão conscientes. Mas o resto já... Né? Nós já temos 114 que têm uma certa consciência. Já defenderam o verbete? Entendeu? Tem lógica? Agora, que é a fase mental somática pós-lexicologia. É um fato. Não tem saída. Você não viu aí o que a Cristiane está falando esses dias? Dois verbetes sobre o assunto. Mas então, Lúdia. Professor, na página 6, laboratoriologia, eu queria entender melhor como é que funciona esse laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica na quarta linha. A diferenciação pensênica, quem começou a fazer esse laboratório foi lá na Aracê, que é para mostrar as diferenças de pensamento, de objetivo, de interesse das pessoas e como é que a gente tem que conviver com isso numa boa, sem ir contra. Então, essa diferenciação pensênica, o laboratório lá tem muita gente que já foi lá. É lá da Aracê. E é muito sério isso aí. Nós precisamos disso, não é isso? Sempre tem diferenciação pensênica entre as pessoas. Agora, existe aquele binômio da admiração e discordância que está na estrutura do laboratório. Tá certo? Quem é que está aí com... É você? Pode falar. Nesse item 15 aqui, holofilosofia, na página 9 também. Quando o senhor fala aqui, as neoperspectivas ultra-exegéticas depois do curso intermissivo pré-ressomático. Sabe o que eu queria saber? Se tem um espaçozinho assim, de tempo entre o curso intermissivo e a preparação da ressoma, para ficar pensando sobre... Como é que é? Eu não entendi isso. Queria saber se entre o curso intermissivo com o professor e o espaço da ressoma, o pré-ressomático, ali, se tem um espaço para a gente ficar pensando, ou se tem esse tempo. Depende das necessidades da consciência. Se ela tinha necessidade de ficar mais tempo, aquilo demorou. Se não foi, ela já foi acionando já os processos e tudo viu. Mas agora, o que é sério? Às vezes não depende dela. Por quê? Devido à genética. O pai e a mãe, como é que fica? Tem que estudar isso tudo. Então aquilo ali não está na mão só da consciência. Está dentro do grupo evolutivo dela. Então isso tudo a gente tem que ver como é que fica aqui. Agora, as neoperspectivas ultra-exegéticas de análise do processo. Quais são as novidades que tem? Muita coisa, às vezes, eu vi casos que eu lembro de consciência que tentou 3 áreas e não conseguiu. Só na quarta que ela arranjou a ressoma. Tudo tinha relação com ela. É esse período... Mas a primeira que ela escolheu seria ideal. E ela perdeu a oportunidade. É esse período aí que está se referindo aqui. Agora, às vezes, isso fica lá. A pessoa fica lá 5, 10, 20, 40 anos. Ninguém sabe. Tem gente que eu vi, na minha época, eu estava estudando mais intensamente os processos do curso, que ainda não ressomou aqui. E tem problema. Eu encontrei com uma dona que eu conheço, que ela tem problema até agora, ela não acertou bem. Agora, é lógico, possivelmente ela vai acertar, quando vir, deve ser um estouro, né? Tudo vai correr direitinho. Até lá ela está fazendo assistência, está trabalhando junto de amparador, uma opção de coisa.
Então, a pessoa já terminou o curso intermissivo, eu não sei se funciona assim, né? Você terminou o curso intermissivo e passa para outro período. Mas ela já no curso, ela já fica já antenada, fazendo né? a prospectiva da situação, o que vai acontecer, como é que fica. Professor. Entendi. Professor, o que é não acertar bem no caso dessa consciência? O que é não acertar bem no caso dessa consciência? Acertou pelo seguinte, a pessoa arranjou 3 famílias que ela poderia vir. A primeira clefou porque separar não deu nada. A segunda deu um acidente. A terceira resolveu não ter filho. Quando resolve não ter filho, não tem jeito a pessoa vir, né? Pelo jeito, não tem jeito de materializar. Professor, professor, se os afins se atraem, se os afins se atraem, ela estava com um problema também. Vocês têm que lembrar o seguinte, uma pessoa você pode combinar com ela, consciência ou inconsciente, você combina, olha, nós vamos, você vai ser minha mãe. Tá? A gente resolve tudo. Mas a pessoa só vai dar à luz lá pelos 20 anos, 25, por aí. Aí já passou. Muita coisa acontece até lá. Aquilo tudo às vezes foi para o espaço. Entendeu? Entrou areia. Curiosidade. Qual a repercussão pode ser negativa no caso da consciência que está preparando para uma ressoma e acontece o aborto por parte da mãe, o aborto intencional, por exemplo? Sei, às vezes quando acontece isso, às vezes eles repõem, tem uma outra oportunidade, ver como é que faz. Tem muito caso assim, se o negócio é sério, quase sempre dá certo depois. Mas digamos que tem uma repercussão emocional negativa por parte da consciência. Não, aí geralmente, nesses casos, quando é estudado, o curso intermissivo tem pouco caso desse, porque as pessoas têm afinidade. Os negócios, sempre que criam um problema, que dá uma eclâmpsia, por exemplo, uma intoxicação, é devido à incompatibilidade de energia. Mas entre essas pessoas não tem isso. Quando tem essa incompatibilidade, caso de eclâmpsia, é porque tem gente da baratosfera, não é gente do curso intermissivo. É com os réus. Olha a lógica. Eu já acompanhei isso muito, até gente que eu conheço de perto, na família, tudo, eu vi isso tudo. Caso sério. Agora, você tem que ver também o tipo, do nível de vivência das pessoas, o pai e a mãe, né? Isso também influi demais. E é comum, por exemplo, a mesma consciência tentar ressomar, ter um aborto, depois tentar ressomar com a mesma mãe e ter outro aborto, assim? Não, às vezes tem, porque tem uns processos de genética, né? Muito sério. Né? Não, mas eu digo, se for um aborto intencional. Estou falando no caso de aborto intencional. Aí tem que ver como é que fica, né? Tem que ver, né? Cada caso tem que ser examinado. Tenho feito alguns trabalhos com energia em que as pessoas relatam pressão na cabeça, no peito, ou sensação de tampamento dos ouvidos, como ocorre com alguém que desce uma altitude alta para baixo. Não poderia ser sugestão, pois em tais situações, nenhuma delas sabia o que eu ou os amparadores estávamos fazendo. Que característica no campo poderia provocar tais sensações? O que o professor poderia dizer a respeito? Olha aqui, isso tudo aí é processo de energia do campo, que está influindo nas pessoas. Anota essas coisas e vai olhando com o tempo que você vai confirmar tudo isso que eu estou te falando. Essas coisas acontecem mesmo. E outra coisa, esse processo que acontece aí, no tampamento dos ouvidos, isso é vibração timpânica, é um tipo sinalético. Com muita energia essas coisas acontecem. Isso é mais do que natural, no caso do parapsiquismo. Lendo a matéria na página do UOL, me surpreendi com essa manchete. Cientistas estão cada vez mais de descobrir a partícula de Deus. Essa pesquisa está sendo realizada no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, em Genebra, Suíça. Poderia ampliar de forma conscienciológica sobre a causa primária do cosmos, primo pensene? Olha, eu não sei, vamos ver com o tempo, vamos estudar. Agora, ó, estuda aí é besteira, viu? Falar em partícula de Deus, isso aí é para chamar a atenção, para arranjar mais dinheiro, para eles colocar lá no centro de pesquisa. Isso faz parte do serviço. Agora, ó, tem muita coisa para a gente ver. Eu estou procurando estudar você. E tenho muita dificuldade para isso. Até chegar no primo pensene vai demorar, hein? Vamos chegar lá. Afinal de contas, nós todos vamos ser conscientes livres. A gente vai entender o que é isso com o tempo. Vamos esperar. Estou vendo aqui que já me mandaram a eleição para amanhã.
Amanhã é inventário proexológico. Sido lógico saber, né, que vai aparecer isso aí. Ele está viajando, né? Quer dizer, escolher errado. Contra ele. Professor, na página 9, autopoliglotismo. 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 Sim. O dicionário cerebral analógico, poliglótico, as pesquisas do consciência. Você está nessa. Espanhol e português. E tradução. Você está nessa. Por quê? Você já está perguntando por causa do seu caso, é isso? A pergunta. Sabe que estava pensando o relacionamento com os traços da consciência da adaptaciofilia. Se tem a ver. E isso seria como um preâmbulo do universalismo? Até um certo ponto, sim. Agora, o que tem mais é o processo do consciência. Então, isso envolve uma coisa mais séria do que isso que você está falando, a cosmoconsciência. O poliglotismo precisa disso. Agora, a cosvisão, poliglotismo, tudo tem relação, tem afinidade. Agora, é um caminho para se ver mais, né? O processo da panorâmica. A panorâmica. O processo evolutivo. Agora, a coisa mais séria é o consciência, da cosmoconsciência. E a telepatia. E a linguagem, né? A possibilidade de... Como é que fica isso? De conhecimento. Agora é sua área, você está fazendo força, você vai chegar lá. Oh, bom. Que bom, obrigada. Vamos nessa. Obrigada. Professor Valdo, aqui em cima, no ar. Muito bem, o seu verbete está ótimo, etc. Então nem precisa falar, né? Tá bom. Faz parte. O que é que você tem? Página 9, na caracterologia, o item 4. Esse segundo item, o senhor pode... A ancoragem autopensênica. O problema todo é o seguinte: você coloca os seus pensamentos, os seus interesses, aquilo que você pensa em quê? Você ancora o navio dos seus altos esforços aonde? Isso no objetivo? Não, em tudo. No porto? Qual que é a ancoragem básica da sua vida? Você faz o quê? Eu vou te contar o que eu faço atualmente. Atualmente eu cuido da enciclopédia da Conscienciologia. Essa é a minha ancoragem. Você também está nessa, porque você está participando quase todo dia. Ela já falou aqui com dezenas de pessoas. Eu gostei muito do seu verbete, parabéns. É o chavão. Isso é muito positivo. É a ancoragem sua. Agora, junto com isso, tem a visão política para o Estado mundial. Tá certo? Estou adivinhando bem a situação? Gostei. Estou adivinhando o que ela está pensando. Gostei. Muito obrigada. Esse é o caminho. Muito obrigada pela... Mas olha, vocês, eu sei que vocês já têm uma autovisão inventarial muito grande. Mas vocês têm alguma coisa para dar para mim, para aumentar o verbete, já que vocês estão calados? Mas, em vez de doar, eu vou receber. É essa hora. Tudo é um processo de nível. Estamos chegando no nível. A vida é essa. Professor? Sim. Alô? Aqui Está ouvindo aí? Não? Na codigologia, o senhor fala em código duplista de cosmoética. Poderia dar algumas dicas para a gente elaborar melhor o nosso código duplista de cosmoética? Eu quero ver onde é que está aqui que você falou. Uma linha da codigologia, página 6. O que você quer? Eu gostaria de algumas dicas suas para elaborar, otimizar e qualificar o código duplista de cosmoética. O código duplista de cosmoética, é esse que você quer?
Por favor. O problema todo é o seguinte: você tem que colocar em primeiro lugar, você vai arranjar alguém que você vai ajudar a evolução desse alguém. Esquecer o seu egão. Então, primeiro código, coloca a primeira linha. Devo esquecer o meu ego. Devo pensar na fulana. E acabou. E por aí vai, em primeiro lugar, fulana. Entende? E devo fazer concessões. Nada de deixar que as exigências superintendam os meus interesses. E por aí vai, tem um monte de coisa que você pode pensar. Eu acho que aí você vai fazer um belo código. Depois você pode conversar com os duplistas por aí afora e saber o que eles acham. Trocar informação, etc. Olha aqui, me deram, assim, você pode chegar e falar que não é o seu. Fala assim, me deram aqui um ensaio, um rascunho aqui de código de duplista. O que você acha disso? É uma saída. Já teve gente que já fez isso. Foi em São Paulo. Parece que deu certo, arranjou uma opção de ideia. Vai ter um curso do Wagner da Nancy aí. Tá. Na codigologia ainda, no último item, código da mega fraternidade. Poderia aprofundar um pouco isso aí? O código da mega fraternidade é quando a pessoa coloca acima de tudo o outrem. Quer dizer, a pessoa, a outra pessoa, a humanidade, o próximo, o semelhante, e por aí vai. Voltando, a gente pode falar um pouco sobre o verbete do dicionário de ontem? Podemos falar? Pode, eu não cobro nada atualmente. O senhor falou aqui, até no item recinologia, precisamos nos cortar sem mutilações. Isso aí é no de ontem? De ontem, Dicionário. De domingo você está falando? De domingo, é domingo que eu peguei lá. Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu vou pegar que eu tenho o meu aqui. De domingo, adendo, lá no adendo. Na recinologia. Eu só peguei isso hoje. Eu não sei se é esse. É o recinologia. Autorrecinologia. É o quê? Autorrecinologia. Autorrecinologia? Tá no adendo. Mas lá. O que você está querendo? Mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na nona linha do adendo. Último parágrafo. Precisamos nos cortar sem mutilações. Deixa eu ver onde é que está isso. Adendo. Adendo? No adendo, sim. Tinha vontade de dar um bisturi para cada intermissivista. Sim, aqui, o problema todo é o seguinte, aqui, temos que ser radicais conosco, ou seja, imperdoadores, e não com as outras pessoas com as quais precisamos ser perdoadores. Se você não cortar tudo que for impróprio, como vai melhorar? Tinha vontade de dar um bisturi para cada intermissivista. Precisamos nos cortar sem mutilações, onde há excrescências e órgãos supernumerários, até cosmoéticos. É fundamental estar atento e rever em si mesmo a falta de universalismo ou predomínio do egocentrismo milenar. O que você não entendeu? Não, aqui o grande desafio, então, é ter o autodiscernimento e o código da mega fraternidade. Aí, porque pois é, mas senão aí a gente corta errado. Você pode fazer o que você quiser com você, o problema é seu. Agora, veja, você tem que ter muita cosmoética até para cortar. Senão você faz automutilação, que é negativo. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. Você dá um bisturi para a pessoa, vamos ver o que ela faz. Bisturi é um troço perigosíssimo. É igual navalha, troço perigoso para chuva. Tem que abrir o olho. É igual gilete. Agora, eu acho que navalha e bisturi é mais sério do que gilete. Então, aqui o que eu quero colocar é para chamar a atenção justamente sobre isso. Agora, eu falo aqui de excrescências e órgãos supernumerários. Aquilo que passa da conta. Que, aparentemente, são até cosmoéticos. Uma pessoa, por exemplo, se você pegar cosmoético e começar a exigir demais dos outros, você está fazendo um negócio excessivo. E com o título de cosmoética, está tudo errado. Então é isso que eu chamo a atenção aqui no negócio. Agora, você veja bem, a autorrecinologia é o processo intraconsciencial, é a pessoa fazendo
a mudança dentro da sua consciência, do max-mecanismo consciencial junto da pessoa, do micro-universo da consciência funcionando. Então, isso vale a pena pensar. Eu só queria levantar isso porque é um assunto delicado, realmente, né? Agora, eu estou colocando assim determinados termos para chamar atenção, entendeu? Tem muita coisa assim no dicionário até agora, eu estou colocando de propósito. Professor Valdo? Sim. Aqui na ciclologia, página 7, a terceira e quarta linha, esse não seria o ciclo resinológico? Poderia o ciclo, ser? Autoesforço, autoquestionamento, autorreflexão, autorretificação, é isso? Isso. Não estaria mostrando realmente a... Sei, o que você quer com isso? Se é um ciclo resinológico. Sim. O que tem? Mais ou menos por aí. O que está coloca aí, aí que aqui entra tudo, né? E por isso, autoesforço, autoquestionamento, autorreflexão, autorretificação. Pois é o caminho, por aí. Agora, logo em seguida tem aqui o ciclo autoabertismo consciencial, neocognição. Que é esse que a gente faz uma força danada para acontecer aqui, né? Com os verbetes. A tendência é essa. O que intermedia aí é a autocompreensão. O problema é abrir as cabeças e colocar alguma coisa útil lá dentro. Principalmente as cabeças que estão lacradas, aquelas que estão trancadas. Professor, porque aí entra a autocompreensão. Não, entra aí a intercompreensão. Não é só a autocompreensão. Primeiro é a intercompreensão, depois que vem a autocompreensão. Primeiro é a inter? Primeiro é a inter. É eu e você nos entendermos. Depois, então, você me oferece a sua sabedoria toda e eu coloco dentro da cabeça. Esse é o caminho. É por aí. Professor. Sim. Aqui no B. Não seria interessante acrescentar, talvez, o autoinventariograma interassistencial? Como é que é? O autoinventariograma interassistencial. Autoinventariograma interassistencial. Na taxologia. Não, é que já tem muita coisa de assistência aí. Na caracterologia e fala. E autoinventariograma já tem uma porção deles, né? Tem até o patrimonial, tem uma porção de coisa. São 10 ao todo. Isso aí foi tudo escolhido. Você olha bem que tem tudo aí dentro. Mas assim, para fazer, vamos supor, uma listagem da assistência que foi feita ao longo... Mas é que aí eu já estou falando em outros lugares. Eu selecionei para não colocar tudo, você está entendendo, excessivo, para não haver muita repetição. Você sabe, se começar a repetir muito, o povo reclama, né? Tem isso, tudo isso aconteceu comigo. Agora, esse tipo de autoinventariograma faz a pessoa pensar. Agora, a coisa mais séria que tem aqui, é o parapsíquico. É o número 07. Esse aí precisa a gente pensar muito. Ele envolve uma série de outros que estão aí. Experiência, GESCOM, o processo retrocognitivo, tudo entra. Tem mais alguma coisa por aí? Tudo bem? Tudo ok? Alto nível? De vocês? O que tem? A respeito aqui na frase enfática, o senhor fala que esse inventário é importante a pessoa fazer a partir quando atingir a terceira idade, é importante. Não, é porque aí é inevitável. Inevitável. Antes disso a pessoa pode fazer, mas não é uma coisa assim imposta. Mas a partir da terceira idade não tem saída, né? 65 anos a pessoa tem que dar um balanço na vida dela, senão ela é boboca, né? Aí a pessoa agora, que está entrando em contato aqui agora, leu o verbete e já está na terceira idade, mas não fez as técnicas que o senhor coloca aqui de registro. Tem que correr, né, atrás. Vai ver o que é que dá, é o melhor para ela. Agora é chato a hora que ela reconhece que fez o curso intermissivo. E às vezes tem cada rombo desse tamanho. Às vezes lendo esse verbete, fazendo o inventário... A pessoa chega para mim e fala assim, Dr. Valdo,
Eu acho que eu fiz o curso intermissivo, mas eu não quero admitir, por causa da minha idade, eu ainda não fiz as coisas que precisava. Você acha que eu estou agindo corretamente? Foi assim, ó, tem um negócio muito bom para você estudar, chama Melim. E tem outra segunda coisa ainda melhor ainda, chama Melex. Isso tudo eu falo desse jeito, rindo para a pessoa, brincando com ela, mas mostrando a realidade. Melim e Melex. Tudo isso aconteceu, João. Essas coisas tem. A pessoa, ela não quer tocar naquele assunto, né? Tem gente que chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma certa idiosincrasia com uma das expressões do senhor. Eu falei assim, qual é? Programação existencial. Aí eu virei para ele e falei assim, mas PROEX, você admite? Não, é a mesma coisa. Eu tenho idiosincrasia com isso. Assim, quer dizer então que você fez muita besteira na sua vida? Aí ele vira para mim e fala assim, estou cheio de cicatrizes. O negócio não é fácil. Agora veja, geralmente essas pessoas reconhecem que fizeram o curso. O pior é esse auto-reconhecimento da situação, entendeu? Isso aí não é fácil. Sim, pode falar, Thaís. Eu queria saber sobre essa condição aqui da última linha da estrangeirismologia, o acervo intelectual. O acervo intelectual pessoal retratando o Zeitgeist ressomático. O problema todo é o seguinte, o Zeitgeist é o espírito do tempo, é aquilo que existe na época que a pessoa está vivendo. Agora veja, isso é da ressoma que ela tem. Então, é preciso ver se o acervo intelectual dela retrata, se coaduna, se há uma convergência, se conflui, se conjumina com a atmosfera do holopensene que ela vive. Entendeu? Agora, veja, isso é muito importante. Agora, a pessoa pode virar para você e falar assim, não dá certo. Fala assim, mas está a mais? Se tiver a mais, até é melhor para ele. Você entendeu? Que às vezes a pessoa está fora do tempo, ela está um século na frente, ou um milênio na frente, então aí é coisa diferente. Entendeu como é que é? Então vale a pena estudar isso aí de acordo com o Zeitgeist, que é o holopensene do momento evolutivo que você está. Ok, obrigada. Agora, ó, eu então vou falar para mim mesmo, os próximos 19 verbetes que eu possa trazer aqui, porque esses já estão mesmo. Não, 19. É a única aqui. Esse é um trato que eu tenho com vocês. Eu vou trazer 19. Vocês não podem falar nada. Aqui, não pode falar nada. 19 eu trago, garanto. Hein? Mas olha, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 65 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 34 votos presenciais e 4 votos online. Os recados de hoje são da Ana Maria sobre o fórum da TENEPS e o curso do professor Valdo, o Marcelo sobre o congraçamento e o pré-lançamento do livro Bertone, a Daiane sobre a Escola do Parapsiquismo, o Cícero sobre o Simpósio Proexologia e a Rosa sobre o programa Verbetografia. E agora, Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A má notícia é que só no mês de dezembro, 70 assinaturas do programa Amigos da Enciclopédia estão vencendo. Mas a boa notícia é que no dia 1º de janeiro de 2012 vai haver um sorteio muito legal para as pessoas que renovarem ou aderirem ao programa em dezembro. O primeiro prêmio vai ser uma máquina fotográfica, apenas para esse grupo que renovar ou aderir em dezembro. E para todos os amigos ativos vai ser sorteado um iPad. Então, eu espero que essa nossa má notícia possa ser em breve, revertida com a adesão de novos amigos e a renovação desses 70 que estarão vencendo no mês de dezembro. Obrigada.
Boa tarde a todos. Convidamos você a participar do 7º Fórum da TENEPS e do 4º Encontro Internacional de Tenepsista, que irá acontecer nos dias 19 a 21 de dezembro. Começa numa segunda-feira e termina numa quarta-feira, no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. O objetivo desse fórum, do Encontro Internacional de Tenepsista, é reunir pesquisadores interessados em iniciar a TENEPS, os praticantes novatos e veteranos e os pesquisadores de tenepsologia, para aprofundar o entendimento teórico e prático da tarefa energética pessoal, enquanto técnica interassistencial avançada. Convidamos também para o curso do professor Valdo Vieira, que será sobre temas avançados em TENEPS. Esse curso vai acontecer no dia 22 de dezembro, numa quinta-feira, no horário de 8 às 10h30 da manhã e de 19 às 15h30, aqui no Tertuliário. Lembramos que o curso Professor Valdo será gratuito, porém, quem quiser participar deverá fazer sua inscrição na recepção do CAEC. Para mais informações sobre o 7º Fórum da TENEPS e o curso Professor Valdo, ligue para o telefone 45-3525-2652, recepção do CAEC, ou pelo e-mail caec@caec.org. Estamos esperando você. Obrigada. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós vimos convidar aqui a todos os componentes da CCCI, todos os voluntários, a participarem nesse sábado, dia 17 de dezembro, às 18 horas, no auditório do Discernimento, do 23º Congraçamento das ICs. O congraçamento ele é um ambiente onde os intermissivistas eles se reencontram, eles têm oportunidades para conversar, para trocar ideias, para cada um trazer à tona o resultado, as conquistas que tiveram ao longo do ano, e também a gente tem uma visão de conjunto do que esse grupo evolutivo, a partir de todas as ECs e organismos conscienciocêntricos, realizou nesse ano. Então nós vamos estar realizando, junto com o congraçamento, que ocorrerá nesse próximo sábado, dia 17, o lançamento ou pré-lançamento do livro Moisés Bertone, Uma Vida para a Ciência, de autoria da professora Aline Niemeyer e do pesquisador Oswaldo Butura. Então, fica o convite, eu gostaria que todos que estão aqui, ao encontrar os nossos outros amigos intermissivistas, cognopolitas, passem essa ideia, convidem de boca a boca, pois o evento já está aí, no próximo final de semana, e ao longo da semana a gente vai reforçar esse convite. Esperamos todos vocês lá. Obrigado. Olá pessoal, eu e a Cristina estamos aqui para divulgar a Escola do Parapsiquismo. Para quem não conhece, a escola é formada por um conjunto de atividades que ocorrem ao longo de um ano, sendo que 3 atividades são fixas, ocorrem em janeiro, julho e dezembro. E as demais atividades elas são escolhidas pelo aluno conforme a sua disponibilidade. Então, o nosso primeiro módulo vai iniciar agora em janeiro, no dia 4. E a Cristina vai dar um depoimento que ela é participante da primeira turma da escola. Olá, queria compartilhar com vocês a importância de poder aproveitar a possibilidade de fazer a Escola do Parapsiquismo. O nível de vivências obtidas durante este ano é incomensurável. Além disso, primordial foi a companhia contínua da equipe de professores que ajudou demais a tudo que tem a ver com o esclarecimento dos fenômenos e parafenômenos, essencial para a pessoa poder atingir mais, cada vez mais dinamismo evolutivo. Obrigada. Os interessados bastam procurar a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite para uma chamada de trabalhos do 2º Simpósio de Proexologia. Esse simpósio vai ocorrer em outubro e nós estamos com chamada de trabalho, então, para esse simpósio até 31 de março. Então, fica o convite para quem tem pesquisas na área de proexis, de proexologia, ou quem está pesquisando algum outro tema que queira fazer a correlação com proexologia. Fica, então, o convite até 31 de março. Logo, nós vamos estar colocando mais informações no site da Apex. Tá ok? Boa tarde a todos. A Pré-IC da Verbetografia, em parceria com o CAEC, convida você interessado em fazer o verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia e assim participar
do grupo, né, dos 500 neoverbetógrafos, a participarem aí do programa Verbetografia, que vai ocorrer em janeiro, do dia 9 a 12 de janeiro. É um curso semipresencial. Por quê? Porque tem 3 aulas já disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. E nessa data de janeiro, que são 4 dias seguidos intensivos, tem a sua parte presencial. Para essa parte presencial, é preciso de fazer as inscrições lá na recepção do CAEC. Para a parte virtual, ela já está disponível, não precisa de fazer inscrição, e ela é gratuita. O que tem um valor a ser pago é essa parte presencial. Tá, ok? Aí também nós temos um outro curso que vai ser em fevereiro, no mesmo modelo, que vai ser do dia 23 a 26, logo após o Carnaval, logo após o balanço existencial. Então, nós estamos pegando períodos, né, que são favoráveis à questão aí de vocês ouvirem, de virem, né, de outras cidades para cá, ou então até mesmo os moradores de Foz do Iguaçu conseguirem aí a oportunidade em relação ao trabalho. Em janeiro é época de férias escolares, então possibilita a todos que estão interessados. Ok? Obrigada, então. Lembrando a todos que amanhã será o verbete Inventário Proexológico da especialidade Autoproexologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.